Não há possibilidade de reverter essa curva, né, se não forem tomadas medidas imediatas. Bom, o Brasil está numa situação de colapso sanitário, né? É a maior crise sanitária que se tem notícia na história do Brasil. Nós temos aí praticamente todos os estados com ocupação acima de 90%, que na prática significa ocupação total, né, de leitos. Bom, nós temos aí um novo ministro da Saúde, né, o Marcelo Queiroga, que acaba de assumir. O que a gente viu é um discurso de continuidade, ou seja, ele traz aí uma fala alinhada com o governo federal, né, declaradamente que o governo federal vai manter a política e que ele vai fazer uma continuidade da gestão do ministro Eduardo Pazuello, que acaba de sair. Com algumas diferenças, que a meu ver a principal delas foi uma mudança da postura do governo federal em relação às vacinas. Parece ali que o entorno da presidência da República convenceu o governo e principalmente convenceu o Jair Bolsonaro de que precisa de alguma maneira ter vacinas, e a gente percebe que o Ministério da Saúde desde o início não assumiu o protagonismo no gerenciamento da crise, deixou as medidas serem tomadas por governadores e por prefeitos, né? Isso atende aí o interesse político do Jair Bolsonaro. A gente vai avaliar aí nos próximos dias, né, a conduta do ministro, se vai instituir um comitê de crise, se vai organizar medidas de confinamento em todo o país, né, se vai deixar de falar do tal tratamento precoce ou dizer claramente que as chamadas drogas do kit Covid são drogas que não funcionam, assim, e não há razão para que sejam incentivadas pelo governo federal, mas honestamente, enquanto o governo federal tiver essas diretrizes, é muito difícil a gente imaginar que vai haver alguma mudança efetiva na política de saúde. O que a gente vê hoje na política sanitária é uma lógica de cada um por si, cada governador, cada secretaria estadual de saúde, cada secretaria municipal de saúde, assume as condutas conforme ali suas condições, os seus recursos, até mesmo para compra de vacinas, a gente tem visto isso. O que precisa ser feito agora, imediatamente, é a formação de um comitê nacional de crise, que possa articular essas medidas entre os estados e os municípios. Esse comitê de crise teria esse papel, que na verdade é o papel que deveria ter sido assumido lá no começo pelo Ministério da Saúde. Monitorar os dados, monitorar as tendências, organizar as medidas de confinamento, organizar a distribuição da vacinação em todo o país. O comitê de crise ele teria a condição de fazer um monitoramento nas diversas regiões de tendência, ou seja, precisa ser um comitê que tenha cientista de dados, que tenha um pessoal capacitado para fazer isso, né? Monitoramento genômico, que é uma coisa que o Brasil tem condição de fazer e não está fazendo, nós não temos noção de quanto desses casos novos e das mortes são correspondentes à nova variante P1 e quantos são do vírus original, a gente não tem esse dado, né? O comitê de crise tem condição de avaliar isso e definir onde e como devem ser adotadas as medidas de confinamento. O grande gargalo hoje no Brasil é que faltam vacinas. E aí, mais uma vez, a gente precisa dizer, por conta da omissão do governo federal, né, que não priorizou vacinas, ou seja, confiando naquela falácia da imunidade de rebanho sem vacina, não foi buscar as vacinas. O Brasil tem pessoal capacitado para isso. O sistema de saúde brasileiro é um dos mais capacitados do mundo para fazer vacinação. A gente tem pessoa capacitada na ponta, nos municípios, para fazer vacinação, ou seja, uma vacinação aí da ordem de 1 milhão de pessoas por dia. Dificilmente vai haver no primeiro semestre a quantidade de vacinas suficiente para os grupos prioritários. Não estou falando nem ainda de imunização de toda a população alvo. Apenas para os grupos prioritários ainda faltam vacinas.